Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis, dando seguimento à nossa série Ativos Intangíveis. Na aula de hoje nós vamos ver o reflexo do recurso do conhecimento na contabilidade. A contabilidade tradicional vem tratando de diversos recursos econômicos disponíveis como ativo, evidenciando seus valores nos seus relatórios, isto é, nas demonstrações contábeis e em notas explicativas. Porém, os recursos do conhecimento desenvolvidos pela entidade são quase sempre ignorados em seus registros e evidenciações. Isso porque vimos em aulas anteriores a mensuração do valor dos ativos intangíveis subjetivos, isto é, aqueles que são desenvolvidos internamente pela entidade, são de difícil mensuração. E em decorrência dessa falta de confiabilidade da mensuração, eles acabam por não serem escriturados pela contabilidade. Esse fato pode ser evidenciado na aquisição da Lotus pela IBM por 3 bilhões de dólares, embora o seu valor contábil fosse apenas de 250 milhões de dólares. O patrimônio da Netscape aproximava-se de 20 milhões de dólares na data de abertura do seu capital, e o mercado lhe atribuiu um valor de 3 bilhões de dólares. Então, em decorrência dessa falta de registro dos ativos intangíveis subjetivos, existe uma lacuna, um hiato muito grande entre o valor contábil e o valor na qual as empresas são negociadas. Constata-se que várias são as afirmações, além dos exemplos mencionados anteriormente, de que o valor de mercado das entidades negociado em bolsa de valores é, na maioria das vezes, superior ao valor contábil, apontando dessa forma uma certa falha da contabilidade na mensuração do valor patrimonial das entidades, em razão basicamente da objetividade e do conservadorismo, bem como da dificuldade de mensurar confiavelmente os intangíveis subjetivos. Então, a contabilidade ela é alicerçada basicamente nos princípios da objetividade. Então, existe uma operação realizada com terceiros, ou seja, o ativo intangível é adquirido, então existe uma comprovação objetiva e, consequentemente, ele é registrado pela contabilidade. Porém, quando isso não ocorre, quando ele é desenvolvido internamente, por não existir essa objetividade, ele acaba não sendo registrado. Em relação ao conservadorismo ou prudência, os registros contábeis eles são sempre no sentido de informarem o menor valor possível da entidade e não o valor da entidade. Em razão disso é que esse ato, essa diferença entre o valor de mercado e o valor contábil das empresas é bastante grande. Autores como Thomas Stewart, Edwilson Malone, bem como outros estudiosos da matéria, vêm justificando essa diferença entre os valores contábil, que é o patrimonial, e o de mercado, pela introdução de novos valores subjetivos. E eles concentraram então essa diferença no que eles então denominaram de capital intelectual. Eudícibus, ao questionar o que realmente se mensura na contabilidade, ressalta a complexidade envolvida nessa questão e também o quanto ela é conhecida e reconhecida pela classe contábil. Segundo o referido autor, mais importante em toda a discussão é que o contador, bem ou mal, conservadoramente ou agressivamente, numa fase ou outra da evolução, conforme se trate de contabilidade financeira ou contabilidade gerencial, tem a coragem de atribuir mensuração aos elementos do ativo, do passivo e do PL,
bem como os fluxos de renda e caixa. É sem dúvida uma profissão mais arrojada, pois pretende traduzir em demonstrações financeiras, em números, notas explicativas e poucas outras evidenciações, uma realidade tão complexa quanto a entidade. Então, a contabilidade, enquanto ciência, ela procura apresentar a situação econômica, financeira, de resultado e de fluxos de caixa da entidade em um determinado momento por meio do quê? Da apresentação em palavras e números que estão consubstanciadas nas demonstrações contábeis. E justamente por a entidade ser um complexo de operações, dificulta então o trabalho do contador de efetuar essa apresentação dessa realidade complexa que é a entidade. Por isso, se continuando Iudícibus, é tão criticada, pois não consegue agradar nem os tradicionalistas, muito menos aos que desejariam um balanço que retratasse o valor da entidade na data, algo que um eventual comprador, consideraria caso ele desejasse adquirir essa entidade. Segundo ele ainda, quanto mais evoluirmos em nossa ciência, mais nos afastaremos do custo e mais nos aproximaremos do valor, sem provavelmente nunca alcançá-lo. Então, ao considerar esses aspectos, deve-se considerar os efeitos decorrentes dos fatores que compõem o capital intelectual e que influenciam seu valor no mercado, isso é, a sua capacidade de geração de fluxos contábeis, e de fluxos de caixa. Então observem justamente isso, o balanço patrimonial, muita gente se equivoca ao pensar que ele pretende demonstrar a situação real da empresa em um determinado momento. Não, ele pretende apresentar a pior situação possível em face desses princípios do conservadorismo da empresa, de tal maneira que o investidor tenha um limite inferior do valor da empresa e não o valor da empresa. No futuro, a contabilidade deve se aproximar da economia e, consequentemente, a gente passe a mensurar mais ativos intangíveis, de tal forma que, no limite, se é que um dia alcançaremos, nós não teremos mais nenhum ativo que não seja registrado pela contabilidade pelo seu valor justo. Mas para isso é necessário então muitas pesquisas em relação à forma de mensurar adequadamente e confiavelmente os ativos intangíveis. Assim, a contabilidade deve acompanhar a evolução da sociedade dentro dessa nova realidade, fornecendo informações que auxiliem na mensuração do patrimônio, tanto tangível quanto intangível das entidades, fazendo com que a mesma reflita ou ao menos aproxime o valor real da empresa. Então, esse é um objetivo a ser alcançado, a fim de que ela então possa cumprir o seu objetivo principal, que é de fornecer informações aos seus usuários, tanto interno quanto externos, para que eles possam tomar suas decisões. Nesse sentido, então, será necessário que a gente continue estudos e pesquisas em termos de mensuração dos intangíveis subjetivos. Continuem, porque nós vimos que há muitos anos, mais de 100 anos, se pesquisa a forma de mensurar os ativos intangíveis. E iniciou pelo Goodwill em 1571, e sendo o primeiro trabalho acadêmico e sistemático de avaliação e mensuração de intangíveis, o de Francis Moore, em 1891. Então, por isso, o continuar. Já estamos há mais de 100 anos procurando mensurar esses ativos tão controvertidos e tão difíceis de se encontrar um valor monetário para os mesmos. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.